Olá, pessoal. Então, eu sou o professor Miderson. Eu vou fazer para vocês uma atividade, uma questão da aula 6 de matemática, o exercício 5, que é sobre funções, ok? Bem, só vamos observar aqui. Bem, inicialmente, nós estamos verificando que se trata desse exercício, tá? Representar graficamente as retas dadas por. Então, eu tenho quatro funções, tá bom? Quatro funções. Então, eu tenho três funções do primeiro grau, a C e a D. Bem, eu sei que são funções do primeiro grau porque o expoente da variável aqui é 1. Então, em cima do x tem 1. X tem 1 e em cima desse x tem 1. Então, o maior grau da variável é 1. Logo, é uma função do primeiro grau. E eu tenho esta função que é conhecida como uma função constante, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, é necessário que eu tenha isso em mente. Se trata de quatro funções, três delas são funções do primeiro grau, e eu tenho uma função constante. É necessário também que eu lembre que uma função do primeiro grau, o esboço dela, o desenho dela, é uma reta. E é necessário também que eu saiba que uma função constante, os valores de y são constantes. E ela sempre vai ser uma reta. Nesse caso aqui, é uma reta que passa no ponto y igual a 6, e ela vai ser paralela ao eixo x. Ok? Bem, eu vou mostrar isso aqui para vocês, eu vou resolver, porém eu não vou seguir essa dica aqui, que a professora deixa para a gente fazer, tá? Então, ó a dica dela. Para fazer o gráfico, pode-se dar 5 valores para x. Bom, eu só vou atribuir um valor para x, tá bom? Por quê? Vocês vão ver que se tratam de funções do primeiro grau. E as funções do primeiro grau, como eu sei que são retas, eu posso determinar uma reta por 2 pontos. Tá? Então, é exatamente isso que nós vamos verificar. Eu vou atribuir apenas um valor para x. E eu vou ter um correspondente para y. E depois eu tenho que lembrar que toda função do primeiro grau, eu tenho dois termos. O termo que acompanha a variável, nesse caso aqui, o 2, que está acompanhando o x, ele recebe o nome de coeficiente angular. Ele determina a inclinação da reta. E o termo que está sozinho recebe o nome de coeficiente linear. Ele é o termo independente. Então, na letra A, o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é menos 4. Bom, esse 2, que é o coeficiente angular, ele determina qual a inclinação da reta em relação ao eixo x. E o coeficiente linear, que é o menos 4, me dá uma informação muito importante, que é aonde o eixo y é interceptado. Na letra C, eu tenho aqui que o coeficiente angular, é o que acompanha o x, é o menos 2. E o coeficiente linear, o termo que está sozinho, é o 10. Ok? Bom, vejam, o coeficiente linear determina aonde o eixo y é interceptado. Tá? Então, vamos agora dar uma olhada. Eu montei aqui para vocês. Bom, vamos pensar, então, na letra A. Letra A, eu tenho y igual a 2x menos 4, correto? Bem, pessoal, vejam que eu tenho aqui no sistema cartesiano o eixo y, e tenho aqui o eixo x. O eixo y é o f de x, que depende de x. Então, se x for igual a 1, y vai ter um outro valor, ok?
Bem, vejam na letra A que o coeficiente angular é 2, que determina a inclinação da reta. E o coeficiente linear é menos 4. Bom, se o coeficiente linear é menos 4, eu tenho uma informação importante. Eu sei que o eixo y vai ser interceptado no ponto menos 4. Ok? Então, essa é a primeira informação. Então, eu vou marcar aqui, ó, no ponto menos 4. Eu sei que ele vai passar por aqui. Então, eu vou marcar, ó, vou pegar um ponto, tá? E vou marcar aqui exatamente em menos 4. Porque eu sei que ele vai passar por aqui, tá bom? Bom, e o outro valor? O outro valor, eu atribuo um valor qualquer para x. Um valor qualquer para x. Bem, vejam que se eu atribuir x igual a zero, eu vou ter o próprio menos 4. 2 vezes zero é zero. Então, y vai ser igual a menos 4. Então, eu não vou atribuir aqui o valor x igual a zero. Tá? Eu vou atribuir um valor qualquer, tá? Para x igual a 1. Bom, eu vou colocar x igual a 1, porque vocês vão ver que a reta é única, independente do valor que eu atribua para x. É claro que, como eu estou trabalhando apenas com esboço, eu vou colocar números mais fáceis, números mais simples, tá bom? Então, vejam, para essa função aqui, quando x for igual a 1, qual vai ser o valor de y? Vejam, só vamos substituir aqui, ó. Se x for igual a 1, vamos fazer mentalmente, tá? 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Então, eu tenho essa informação aqui, ó. Se x for igual a 1, y é igual a menos 2. Bom, vamos substituir lá. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a menos 2. Tudo bem? Então, ó, quando x for igual a 1, y vai ser igual a menos 2. Então, eu vou fazer aqui um segmento. Ó, quando x for igual a 1, y igual a menos 2. Tudo bem? Então, quando x for igual a 1, x igual a 1, y igual a menos 2. Tá bom? Eu vou ocultar essas letras aqui. A gente não precisa dessas letras, tá? Tá? Só um segundinho. Estou. Deixa eu só apagar essas letras aqui agora. Exibir rótulo. Rótulo, só um segundo. Bom, então eu tenho esses dois pontos, tá? Vou fazer uma melhora nele aqui. Deixa eu ver. Bom, ok. Então eu tenho esse ponto aqui, correto? Ó, esse ponto aqui, ó. Quando x for igual a 1, y igual a 2. Então, mostrei aqui para vocês como faz. Eu vou apagar esse objeto aqui, tá? Bom, mostrei para vocês como faz, tá? Então, quando x for igual a 1, y igual a 2, ok? Opa. E... Tá bom. Então, eu tenho, ó, quando x for igual a 1, y igual a 2. Bom, então eu tenho esse ponto que eu atribuí o valor, ó, quando x for igual a 1, y igual a 2, e eu tenho o coeficiente linear, que passa em menos 4. Logo, por 2 pontos, eu posso determinar uma
reta. Então, vamos fazer uma reta aqui, tá? Reta. Reta. Tem que passar por esses dois pontos, tá? Pronto, eu tenho a reta desta função aqui, que é y igual a 2x menos 4. Ok? Bom, vocês podem estar falando, professor, mas e se eu atribuir um outro valor para x? Bom, vamos só imaginar. Se eu atribuir um valor, por exemplo, x igual a 5, tá bom? 2 vezes 5, 10. 10 menos 4, 6. Então, quando x for igual a 5, o valor de y vai ser 6. Ó. Então, se eu pegar aqui, x igual a 5, y igual a 6. Então, ele estaria nesse ponto, que pertenceria à mesma reta. Tá bom? Então, independente do valor que você atribua para x, ele vai estar na reta pertencente a esse conjunto de pontos. Tá bom? Então, como eu disse, é mais fácil você colocar uns valores fáceis para x. Tudo bem? Vamos agora para B. Letra B não é uma função do primeiro grau, é uma função constante. Então, eu vou fazer um pouco rápido, pessoal. Olha o que vai acontecer aqui. Todo valor que você atribuir para x, ele vai ter uma constante y igual a 6, tá? Ou seja, vai sempre passar aqui pelo ponto 6. Então, é essa reta aqui, tá? Porque é uma função constante. Ó. Veja que é fácil nós verificarmos. Ó. Se x for igual a 1, y é 6. Se x for 0, y é 6. Se x for 3, y é 6. Se x for 5, y é 6. Então, independente do valor, para x, y vai ter a constante 6. Tudo bem? Bom, vamos agora para a letra C. Se eu observar a letra C, pessoal, qual é o coeficiente linear? É 10. Então, vamos marcar aqui 10, tá bom? 10. 10. Então, quando for aqui 10, vai passar um ponto, tá bom? Como eu sei disso? Eu sei porque o coeficiente linear, o termo que está independente, o termo que está sozinho, é 10, tá bom? Vejam que a ordem está trocada, mas não faz diferença. Por quê? Eu tenho que pensar que coeficiente linear é o termo que está sozinho, e coeficiente angular é o termo que acompanha a variável. Então, eu tenho aqui 2, menos 2x é o coeficiente angular, e 10 é o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear determina onde o eixo y é interceptado. Então, vai passar por aqui. Bem, como eu posso fazer agora, pessoal? Vou atribuir um valor qualquer para x. Bem, não pode ser x igual a zero, tá bom? Então, eu vou atribuir um valor qualquer. Vamos colocar aqui um valor x igual a... para x igual a 4. Para x igual a 4, y vai valer, se x for 4, 2 vezes 4 é 8. Então, menos 8 é 10. Menos 8 é 2. Então, quando x for igual a 4, y igual a 2. Então, vamos fazer. Quando x for igual a 4, x igual a 4, 1, 2, 3, 4, y vale... Opa, perdão. Vou pegar aqui. Então, quando x for igual a 4, pessoal, aqui, quando x for igual a 4, x igual a 4, y vale 2. X igual a 4, y vale 2. Então, x igual a 4 na vertical, y igual a 2 na horizontal. Então, é esse ponto aqui. Tá bom? Então, x igual a 4, y igual a 2. E agora, eu vou ligar esses pontos. Qual o outro ponto que nós temos? Ponto 10. O ponto 10.
Porque o coeficiente angular é 10. Então, vamos ligar, ó, 10, e ele vai ter que passar por aqui. Então, vamos marcar, opa, ponto, tem que passar por aqui. E aí eu vou fazer a reta de 10 e por esse ponto aqui. Ok? Bem, e agora eu vou para a letra D. Então, letra D, mesmo esquema. Qual é o coeficiente linear? O coeficiente linear é onde o eixo y é interceptado. 6. Depois eu atribuo um valor qualquer para x. Então, vamos lá. Primeiro, vamos marcar aqui 6. Então, ele está em 6. Ó, eu já tenho esse ponto 6 aqui, que é a constante. Então, eu sei que ele vai passar por aqui. Bem, vamos atribuir um valor qualquer para x igual, sei, um valor qualquer que facilite. Lembre-se que eu não posso colocar x igual a 0, porque se eu colocar x igual a 0, eu vou ter o 6. E eu já tenho esse ponto 6. Não se esqueçam que eu preciso, para fazer uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu vou colocar aqui x igual a 2. Então, para x igual a 2, y vai ser igual, vamos fazer a conta aqui, ó, 2 vezes x, 2 vezes 2 é 4. 6 mais 4, 10. Então, quando x for igual a 2, y vale 10. Ok? Então, vamos lá. Quando x for igual a 2, y igual a 10. Quando x for igual a 2, agora vamos lá, vamos marcar, ó, x igual a 2, y igual a 10. X igual a 2, y igual a 10. Então, vai ser esse ponto aqui, ponto de encontro, ó, x igual a 2, y igual a 10. Ok? Vejam. E agora, eu sei que o coeficiente linear é 6, e ele vai passar por esses 2 pontos. Já vou fazer aqui a ligação. E aí eu tenho todo o esboço desse exercício, dessas 4 funções, tá? Veja, eu não estou fazendo do jeito que a professora deu essa dica. Ela pede para colocar, use a régua e vá marcando todos os pontos. Eu não atribuí todos esses valores para x. Tá? Por que eu não atribuí? Porque por 2 pontos eu já determino uma reta. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês. Ó. O esboço total seria isso daqui. Ó. Então, todas essas funções. Essa é a função constante. É claro, aqui está bem organizado, porque é no software GeoGebra, mas se for para a gente fazer na mão, manual também, a gente faria, tá bom? E depois eu deixo anexado essas respostas aí para vocês. Bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar ou pelo Class ou pelo WhatsApp, tá? Estou à disposição de vocês, tá bom? Eu deixo depois o anexo, tá? Muito obrigado e qualquer dúvida estou à disposição.